Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelas nossas lives toda semana, uma alegria nós estarmos aqui de volta com mais uma live hoje. Eu quero lembrar que quando eu não faço live na segunda-feira ou no sábado, né, é porque tem algum compromisso de viagem ou de encontros, de palestras que aí ficam difícil, né, de poder fazer a live. Mas na medida do possível, nós vamos fazendo. Hoje, estamos aqui, eu quero conversar sobre um assunto bastante importante, a caridade feita pela Igreja. Em todos os tempos, em todos os séculos, nós sabemos que a instituição que mais caridade fez e faz na história da Igreja é a Igreja, na história do mundo, é a Igreja Católica. Isso é inegável e eu quero mostrar através de alguns dados, né, dados assim bem concretos, números, né, para que isso fique bem claro. Contra fatos, contra dados, não há argumentos. Né? Por que estou fazendo isso? Porque muitas vezes se fala tanto mal da Igreja, se critica a Igreja, se levantam todos os problemas, qualquer coisinha, né, vira aí um boom midiático, né, e é um prato cheio para muita gente falar da Igreja. Mas não se falam, né, das coisas bonitas que a Igreja faz. É isso que nós queremos comentar um pouco aqui, falar um pouco da caridade, né, da doutrina social da Igreja, e quero falar também das formas erradas de caridade. Querer fazer uma caridade baseada, por exemplo, no marxismo, na luta de classes, na violência, não, a Igreja não aceita isso. É esse o assunto que nós queremos conversar hoje, ok? Muito bem, vamos começar rezando sempre, pedindo a Deus a sua bênção, a sua graça, para que a gente possa fazer uma boa reflexão nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde encher os corações dos vossos fiéis e acendei em nós, Senhor, fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, Senhor, esta noite a vossa graça, a vossa bênção, para que nós possamos realizar, Senhor, esta reflexão de acordo com a vossa santa vontade e para a vossa maior glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí entrando na nossa conversa. Eu quero repetir mais uma vez o assunto que nós vamos tratar hoje. Quero conversar um pouco sobre a caridade feita pela Igreja em todos os tempos, desde, né, do tempo de Jesus até hoje, esses 2000 anos de história da Igreja, história do mundo, a instituição que mais caridade fez, meus irmãos, não há dúvida. Basta a gente olhar a vida dos santos, né? O que fizeram os santos? Todos os santos fizeram muita caridade, né? Mas muitas vezes essas coisas assim não aparecem, não são valorizadas, né? Eu cheguei até a escrever um livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada. O que eu coloco nesse livro, Uma História que Não é Contada? Eu coloco, né, todo o bem que a Igreja fez para o mundo, em todo o tempo. Né? A Igreja que criou as primeiras universidades do mundo, né? Sim, a Igreja Católica, Apostólica Romana criou a Universidade de Bolonha, La Sapienza, a maior universidade, né, italiana, ainda hoje, né? Foi a Igreja que fundou a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, famosíssimas, a Universidade de, por exemplo, Sorbonne, da França, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Isso para quê? Para estudar teologia, para estudar medicina, para estudar matemática, física e etc. Né? Não se fala da grande caridade que a Igreja fez em todos os tempos, através principalmente dos seus santos. Né? Enfim, é isso que eu gostaria, então, de hoje conversar um pouco. Quero também falar, né,
das caridades atravessadas, ou seja, a maneira errada de fazer caridade. Querendo fazer uma caridade, por exemplo, baseado numa teologia marxista, não tem condição. Os papas sempre condenaram isso. E também eu quero depois falar um pouco do que a Igreja propõe para nós como doutrina social da Igreja, para que haja paz no mundo, para que haja justiça social. O que a Igreja propõe? Existe um compêndio de doutrina social da Igreja, né, feito pelo Vaticano há uns 10 anos atrás, que é um resumo das grandes encíclicas dos papas sobre doutrina social da Igreja, desde lá do tempo da Rerum Novarum, cerca de 1900, do Papa Leão XIII, depois a 40º ano, 40 anos depois, 80º adveniente, 80 anos depois. Depois tivemos de João XXIII, Pater in Terris, Paulo VI, né, tivemos a Populorum Progressio, né, João Paulo II, tantas e tantas encíclicas, né, de fundo social. Tudo isso gerou o que a Igreja chamou de doutrina social da Igreja, que tem um compêndio, né, sobre isso. Como esse compêndio é muito grande, é muito pesado, são aí quase 600 páginas, eu pedi, inclusive, que um professor que é doutor em filosofia, aqui da faculdade da Canção Nova, do Dr. Paulo César da Silva, que fizesse assim um resumo de doutrina social da Igreja, e ele fez nesse livrinho que está aqui, né, o que é a doutrina social da Igreja, uma síntese, né, do que é o que a Igreja nos ensina para que haja justiça no mundo, sem violência, sem perturbação da ordem, né, sem quebra da lei, né, respeitando tudo que precisa ser respeitado. Bom, eu quero começar colocando um pouco da caridade da Igreja em todos os tempos. Então vai ser um pouco de história da Igreja, mas focada para a caridade da Igreja, né? E você pode acompanhar aí. Por exemplo, basta a gente olhar para a vida dos santos, a gente vê toda a caridade que foi feita em todos os tempos. Desde lá a queda do Império Romano, quando o Império Romano desabou, né? E muito antes, até do ano 476, a Igreja, né, é que mantinha a caridade no mundo. Os leprosários, os orfanatos, os hospitais, tudo ficava na mão da Igreja, porque com a queda do Império Romano na mão dos bárbaros, praticamente desapareceu a administração. A Igreja que cuidava de tudo, inclusive se dizia, é bom viver à sombra do báculo. O que é viver à sombra do báculo? Viver à sombra do bispo. Por quê? Porque em cada diocese onde tinha o bispo tinha uma escola, o bispo tinha o leprosário, o bispo tinha, né, como se nós chamamos hoje de hospício, para tratar de doentes mentais, né? Tinha a caridade para os pobres, da alimentação, enfim. Em torno das igrejas surgiam as cidades. Por quê? Porque ali nós tínhamos as escolas, tínhamos as coisas todas, né? Então, a gente vê, por exemplo, todo o trabalho feito, por exemplo, né, lá no século XVI, por São Vicente de Paulo, naquela época em Paris, que passava uma fome tremenda, né? O São Francisco de Assis, né, que viveu tanta caridade, São João Bosco, pai e mestre da juventude, já no século XIX, quanta coisa Dom Bosco fez, estabelecendo colégios, oratórios no mundo inteiro, para educar crianças, educar jovens, né? São Camilo de Leves, que entregou a sua vida nos hospitais, cuidando dos doentes, e nós temos tantos e tantos exemplos, como a Madre Teresa de Calcutá. Quantos e quantos santos se dedicaram, por exemplo, aos escravos negros aqui na América, chegando muitas vezes a serem até mortos por causa disso. Então a Igreja é repleta disso tudo, né? Quando Roma desabou, né, a misericórdia da Igreja salvou o mundo. Quem diz isso, né, é um grande escritor, né, Daniel Hupes. Quando desabou a civilização ocidental, a caridade da Igreja, a misericórdia da Igreja salvou o mundo. De onde vêm as santas casas de misericórdia? Quem fundou as santas casas de misericórdia? Todas elas com irmãs, né, freiras, cuidando das santas casas. Hoje está diminuindo, porque infelizmente o número de irmãs diminuiu muito. As santas casas hoje, muitas delas já não têm mais as irmãs, mas todas elas nasceram nas mãos, né, de religiosos. Interessante que o próprio Voltaire, aquele filósofo francês do tempo da Revolução Francesa,
que era assim um inimigo visceral da igreja, ele chamava a igreja de a infame, né? Pois bem, Voltaire disse: talvez não haja nada maior na terra do que o sacrifício da juventude e da beleza, realizada pelo sexo feminino para trabalhar nos hospitais para aliviar a miséria humana. Está aí, ó. Voltaire se admirava, né, das irmãs jovens que entregavam a sua juventude, a sua vida, né, nos hospitais, né? Os padres da igreja tiveram muita preocupação, né, com a caridade, né? Basta ver Santo Agostinho, São Leão Magno. Eu queria aqui dar alguns exemplos. Por exemplo, Santo Agostinho fundou um hospital para aqueles peregrinos, resgatou escravos, socorreu os pobres. Ele pediu ao povo não lhe dar roupas, mas vendê-las e dar o dinheiro aos pobres. Está aí Santo Agostinho, lá no século IV. São João Crisóstomo, que foi mártir no ano 407, o grande patriarca de Constantinopla, né? Ele fundou lá em Constantinopla uma série de hospitais. São Cipriano de Cartago, Santo Efrem, né, doutores da igreja, organizaram grandes trabalhos nos tempos de pragas, de fome, de doença, etc., né? Meus irmãos, não há um santo sequer na igreja que não tenha feito caridade. É impressionante, né? Eles seguiram aquilo que Jesus, né, ensinava. Aquela passagem lá do bom samaritano, né? Aquele homem que encontra, aquele, né, samaritano que encontra um judeu caído e socorre aquele judeu, né? Leva lá para uma hospedaria no seu cavalo, né? E paga lá o que faltou, né? Isso sempre foi exemplo para, né, a igreja. E todo o trabalho de Jesus de curar os doentes, de curar os leprosos, de curar os aleijados, os coxos, a igreja sempre, né, se baseou nisso aí. Muitos santos e católicos, meus irmãos, perderam as suas vidas socorrendo os doentes. Né? Por exemplo, durante a peste que atingiu Cartago e Alexandria no século III, né? Estou puxando nada da história da igreja. Os cristãos ganharam respeito e admiração pela coragem e bravura com que consolavam os moribundos e enterravam os mortos, enquanto os pagãos abandonavam até mesmo os amigos à sua terrível sorte. Quando os pagãos abandonavam aqueles que estavam morrendo nas pragas, nas pestes, os cristãos não socorriam, né? Um exemplo aqui muito bonito, São Cipriano, que foi bispo de Cartago, mártir, doutor da igreja, né? São Cipriano, ele morreu em 258, no norte da África. Ele repreendeu a população pagã por não socorrer as vítimas da praga, preferindo saqueá-las. Está aí, ó. E convocou os cristãos para a ação, chamando-os a socorrer os doentes e enterrar os mortos. O grande bispo convocava seus seguidores a socorrer até mesmo os que os perseguiam por serem cristãos. Ele lhes lembrava as palavras de Cristo, né? Que palavras de Cristo ele lembrava? Se nós fazemos o bem somente aos que nos fazem o bem, o que nós fazemos mais do que os publicanos e pecadores? Se nós somos filhos de Deus, que faz o sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e manda a chuva sobre os justos e os injustos, vamos provar isso pelos nossos atos, ok? Abençoando os que nos amaldiçoam e fazendo bem aos que nos perseguem. Sabe, essa ótica do Cristo, fazer o bem a que nos perseguem, fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso sempre foi uma tônica da caridade da igreja, né? Um fato muito interessante aqui, uma mulher chamada Fabíola, né, por caridade cristã, criou o primeiro hospital público em Roma. O primeiro hospital de Roma, uma mulher cristã. São Basílio Magno, né, santo, doutor da igreja, que morreu na Terra Santa no século IV, especialmente para leprosos, né? Os mosteiros também prestaram muito atendimento aos doentes. São Bento dizia, né? São Bento foi aquele que mais criou mosteiros no mundo inteiro, né? Os beneditinos, que têm aí cerca de 1.500 anos, nossa, eles criaram 35 mil mosteiros no mundo inteiro, nesses 1.500 anos. E São Bento sempre colocava como regra o seguinte: qualquer um que bater à porta do mosteiro seja recebido como se fosse o próprio Cristo. Era uma regra de São Bento. Qualquer um que bater no mosteiro
seja recebido como se fosse o próprio Cristo. Esta, meus irmãos, é a verdadeira caridade cristã. É uma caridade que ele sempre fez sem precisar fazer violência, sem precisar incitar invasão de terra, invasão de propriedades, que o Papa João Paulo II tanto condenou. Depois eu quero ler aqui uma palavra do Papa João Paulo II condenando todas essas coisas, inclusive quando ele esteve aqui no Brasil. Mas vamos em frente aqui, eu gostaria de mostrar aqui algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, um escritor chamado Guenther Rice, que escreveu um livro, A History of Hospitals, a história dos hospitais, veja bem, citado por Thomas Woods, naquele livro dele importantíssimo, chamado Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental. Né? O Guenther mostra que quando caiu o Império Romano no Ocidente, no ano 476, os mosteiros assumiram cada vez mais os cuidados dos doentes, como nunca foi feito na Europa, como nunca foi feito nos mosteiros de São Bento, de São Basílio. Né? Esses mosteiros se tornaram verdadeiras escolas de medicina entre os séculos V e o século X, na época da barbárie. Né? Falava-se do período da medicina monástica. Durante o reavivamento dos anos 800, com Carlos Magno, né, aquele reavivamento, os mosteiros se destacaram como os principais centros de estudo e transmissão dos textos antigos de medicina. Olha aí, os mosteiros fazendo a medicina lá nos anos 800. Né? São Luís IX, rei da França, santo, né? Santo São Luís, rei da França, né? Para ele, os mosteiros eram o patrimônio dos pobres. Né? São Luís chamava os mosteiros de o patrimônio dos pobres, o que sempre foi desde o século IV. Né? Em cada lugar onde surgiu um mosteiro, nos vales, nas montanhas, formavam-se centros de vida religiosa organizada com escolas, modelos para agricultura, indústria, piscicultura, reflorestamento, proteção aos viajantes, alívio para os pobres, órfãos, cuidado dos doentes e atividade cultural, como já vimos. Esses dados todos, meus irmãos, eu tirei de um livro muito bom, que eu já citei aqui, de Thomas Woods, né, que foi traduzido pela editora Quadrante, muito bom, chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Né? Aí ele mostra esses dados de muitas coisas que eu vou colocar aqui hoje. Durante, por exemplo, os períodos mais escuros da Idade Média, né? Aquele século X, XI, XII, que os historiadores chamam de século de chumbo, por causa da questão de invasões de bárbaros que vinham de vários lugares, também da questão por causa dos muçulmanos. Né? Os monges deram refúgio aos peregrinos, aliviando os horrores da neve nos Alpes. Os beneditinos premonstratenses, bem como as ordens mendicantes de São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis, se destacaram na caridade. São Bento, né, já coloquei tudo que São Bento fazia. E depois nós tínhamos os chamados cavaleiros hospitalares de São João, né, que deixaram na Europa, né, a sua marca na história dos hospitais. Desde o ano 1080, ajudaram os pobres peregrinos que iam à Terra Santa, e lá criaram, né, um hospital na Terra Santa exatamente para acolher os peregrinos que iam muito da Europa visitar o Santo Sepulcro e etc. Né? É interessante, um escritor pagão chamado Lúcio, né, que morreu no ano 200, escrevia impressionado com a urgência com que os cristãos se ajudavam mutuamente. A caridade dos cristãos, meus irmãos, impressionava até os pagãos. Né? Juliano, o apóstata, aquele imperador que tentou ainda voltar o paganismo em Roma, né? Mas que não conseguiu. O Juliano Apóstata, que era inimigo do cristianismo, que ele era pagão, né? Tentou restabelecer aí no Império o paganismo, lá por volta do ano 380, ele elogiava, veja bem, elogiava a caridade dos cristãos e reconheceu que enquanto os sacerdotes pagãos abandonavam os pobres, né, os que ele chamava de odiados galileus, que eram os cristãos, que ele não gostava, né, os tratam com caridade, com as mesas preparadas para os indigentes, algo que era comum entre eles. Está aí, né, a caridade da igreja. Martinho Lutero, que não gostava do Papa, não gostava da Igreja Católica, né, nós conhecemos toda a história de Martinho Lutero. Lutero dizia sob o Papa
o povo era ao menos caridoso e que não era preciso a força para conquistar as almas e que agora no reino do Evangelho, que ele chamava o protestantismo, né, o reino do Evangelho, ao invés de dar, eles roubam um ao outro. Está aí, na publicação de Baluf, de 1885. Então a gente vê como na história da igreja, meus irmãos, isso floresceu. Né? Infelizmente, sabe, lá no século XVI, quando Henrique VIII tornou-se inimigo da igreja na Inglaterra e rompeu com a igreja, ele que era católico, né? Mas ele rompeu com a igreja porque ele era casado com Catarina de Aragão e queria separar-se dela para casar-se com sua amante Ana Bolena, e ele pediu ao Papa para declarar nulo o casamento dele. O Papa disse, não tem motivo para declarar nulo o seu casamento. Né? Então ele rompeu com o Papa e se tornou o chefe da igreja na Inglaterra, passou a perseguir os católicos, né? Praticamente ele confiscou tudo que havia nos mosteiros, né? E Thomas Woods diz que, por causa disso, ele atrasou o desenvolvimento da Inglaterra de mais de 200 anos, porque todo o desenvolvimento da Inglaterra estava baseado praticamente nos mosteiros daquela época. Daí, tornou-se inimigo da igreja, suprimiu os mosteiros da Inglaterra, confiscou as suas propriedades. A consequência social negativa foi enorme. Houve uma rebelião popular em 1536, conhecida como Peregrinação da Graça, que teve muito a ver com a ira do povo, com o desaparecimento da caridade dos mosteiros. Né? Porque a gente sabe que essa dissolução dos mosteiros ingleses e a redistribuição das suas terras, né, significou a ruína de milhares de pobres camponeses, a destruição de pequenas comunidades que os sustentavam. Isso quem garante é um escritor, Philip Higgins, né, numa obra de 1957. Bom, a partir, meus irmãos, né, aí do século XI, mais ou menos, 1100, 1200, começaram as chamadas ordens dedicadas à caridade. Né? A ordem hospitalar mais antiga foi a dos Antoninos, nasceu em Vienne, né, em 1095, na paróquia onde estavam as relíquias de Santo Antão. Foi a Ordem dos Irmãos Hospitalares de Santo Antão. Em 1178 foi fundada por Guy de Montpellier a Ordem do Espírito Santo, hospital para crianças abandonadas. No fim do século XIII tinha cerca de 800 casas para tratar de crianças. Em 1150 surgiu em Bolonha, na Itália, os chamados Crucifeu, né, e na Boêmia, os Steliferi, e assim por diante, as ordens de São Lázaro. Quer dizer, foi uma abundância de caridade de hospitais que a igreja sempre fez. Sabe? Eu estou colocando tudo isso aqui porque muita gente não sabe disso. Né? E se deixa levar. Hoje eu fico impressionadíssimo de ver a propaganda anticatólica que é feita nos colégios, nos cursinhos, nas universidades, pela mídia. Meu Deus do céu, que injustiça, né? Que profanação do sagrado. Né? Por isso que estou colocando aqui São Luís de França, Santa Isabel da Hungria, Santa Eduvige se destacaram nessa caridade. Só na França, em 1225, o rei Luís VIII comprovou a existência de mais de 2.000 leprosários na França. Mais de 2.000 leprosários. São Roque, né, que morreu em 1327, patrono dos leprosos, consagrou toda a sua vida ao cuidado deles, tendo morrido leproso. Né? Conhecemos aquela história da ilha de Molokai, né? Aquele padre que vai lá para a ilha de Molokai tratar dos leprosos, e ali ele pega a lepra, ali ele morre com os leprosos. Né? Inocêncio III, Papa Inocêncio III, numa bula pontifícia de 1198, prometeu remissão total dos pecados aos homens piedosos que desposassem as mulheres pecadoras, prostitutas, reconduzindo-as ao bom caminho. Olha que medida! O Papa prometendo remissão dos pecados, perdão dos pecados daqueles homens que aceitassem casar com prostitutas, mas que tirassem ela da prostituição. É uma forma tremenda de caridade. Não é? Porque a caridade não é só material. Né? Acho isso aqui uma coisa muito bonita. Pedro, o eremita, fundou uma congregação para salvar as prostitutas e surgiram outras com a mesma finalidade.
A mais célebre foi as Ordens das Irmãs Penitentes de Santa Madalena, as chamadas Madalenetas, uma ordem para trabalhar com as prostitutas. Veja, meus irmãos, quanta coisa a Santa Igreja Católica Apostólica Romana fez. Né? Eu estou caminhando na história um pouco para você ver. Eu sei que é uma aula um pouco cansativa, um pouco chata, mas você precisa saber disso. Não é? Ordens redentoras na Ásia e na África, esses heróis que partiram para os países muçulmanos, se ofereciam para substituir os fiéis cativos e escravos correndo risco de morte. São as ordens fundadas em 1198 por São João da Mata, os Trinitários. Em 1223, pelo francês São Pedro Nolasco, os chamados Mercedários, Nossa Senhora das Mercês, por São Raimundo de Penhaforte, também espanhol. Né? Então, desde a sua fundação até a Revolução Francesa, meus irmãos, essas ordens elas libertaram mais de 600 mil escravos cativos, entre os quais Cervantes, né? O mestre espanhol, que foi escravo, foi cativo. Sabe, a caridade da igreja atingiu tudo. Né? Agora eu queria colocar aqui uns dados bem objetivos do Anuário Pontifício da Igreja de 2016. O que é o Anuário Pontifício da Igreja? São os dados da igreja no mundo inteiro. Isso é muito importante. Todo ano sai o Anuário Pontifício no ano anterior. Então, aqui eu tenho o de 2016, foi publicado pela agência Fides, né? E ele coloca o seguinte, que a igreja, veja esses dados, né? Contra dados não tem argumentos, né? A igreja administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. E aqui eu quero dar esse número um pouco detalhado. 5.167 hospitais, a maior parte na América, 1.493, né, e 1.298 na África. 17.322 dispensários, são serviços de saúde, né? A maioria na África, 5.256, e na América, 5.137, e na Ásia, 3.760. Obras de caridade da igreja. 648 leprosários, distribuídos principalmente na Ásia. Isso hoje, meus irmãos. 322 leprosários na Ásia e 229 na África, cuidados pela Igreja Católica. 15.700 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes, 8.200 na Europa e 3.815 na América. 10.124 orfanatos, na Ásia 3.980, na América 2.418. 11.596 jardins da infância, a maior parte na América, 3.661, e na Ásia, 3.441. E por aí vai. 14.744 consultores matrimoniais, distribuídos no continente americano, 5.636, e na Europa, 6.200. 3.663 centros de educação e reeducação social, além de 36.386 instituições de outros tipos. Quer dizer, é muita coisa. É uma maravilha. Sabe, só que o bem não faz barulho, o bem não aparece, o bem não se mostra. Então, dá a impressão que a igreja não faz nada, que a igreja só reza. Não. É a instituição que mais caridade faz na história do mundo. Eu tenho um depoimento aqui que eu quero ler, muito interessante, de um americano, que dá uns dados muito interessantes. É Samuel H. Miller, um grande empresário judeu de Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Ele, num local chamado City Club, dessa cidade de Cleveland, ele disse o seguinte, abre aspas, talvez seja mais fácil para mim dizer, porque eu não sou católico, disse indignado por essa sede de vingança e preconceito contra uma das mais importantes instituições da humanidade, a Igreja Católica. Veja, um judeu, dizendo que não é católico, se diz indignado, olha aqui, né? Por causa do preconceito contra uma das mais importantes instituições da humanidade,
a Igreja Católica. Ele diz assim: poucos conhecem e menos ainda se divulga que só nos Estados Unidos a Igreja Católica educa 2,6 milhões de estudantes, o que lhe custa mais de 10 milhões de dólares por ano. Soma que o Estado economiza. Na Espanha, 5.141 centros católicos de ensino formam cerca de 1 milhão de alunos, aforrando ao Estado mais de 3 milhões de euros por ano. Economia para o Estado. Ele continua: a lista dos 100 hospitais mais cotados dos Estados Unidos não só é encabeçada pelo St. Joseph's Hospital and Medical Center de Phoenix, Arizona, entidade que tem prestado seu serviço por mais de 115 anos contínuos, como 28 dos outros hospitais selecionados, né, são também operados pela Igreja Católica. Nos Estados Unidos, há mais de 260 centros médicos católicos. Na Espanha, 107 hospitais católicos, além dos 1.000 centros entre ambulatórios, dispensários, asilos, centro de inválidos, de passantes e de doentes terminais de AIDS, com mais de 51.300 leitos. Há 365 centros de reeducação permanente para marginais sociais, ex-prostitutas, ex-presidiários, ex-toxicômanos, umas 53.100 pessoas. Isso sem falar dos 937 orfanatos espanhóis que albergam 10.800 crianças abandonadas. No total, a Igreja Católica administra e serve 26% dos centros hospitalares e de ajuda sanitária que existe em todo o mundo. 26% de todos os centros hospitalares e ajuda sanitária em todo o mundo. Meus irmãos, 26% é muita coisa. É a igreja que faz. Sabe, infelizmente, essas coisas não aparecem, né? Mas aí você vê o seguinte: a igreja faz tudo isso no silêncio. A igreja, ela não faz barulho, ela não incita, assim, violência, luta de classes. Não, é a caridade que a igreja aprendeu com Cristo. Cristo nunca foi um revolucionário, Cristo nunca foi um bagunceiro, Cristo nunca jogou pobre contra rico, de jeito nenhum, né? Cristo nunca estimulou invasão de terra, botar fogo em propriedade dos outros, não. Sabe, essa é a caridade errada. Eu quero ler para vocês aqui, né? Porque a gente lendo essas coisas, escritas assim por um Papa, a gente tem mais segurança, não fica eu falando aqui, mas você vai perceber, né, um Papa falando. Por exemplo, eu queria colocar 2 citações aqui do Papa João Paulo II sobre esse assunto, dessa caridade desordenada, essa caridade bagunceira, que acaba gerando morte, acaba gerando conflito, né? Então, ao segundo grupo de bispos do Brasil, do Regional Sul, da CNBB, que estiveram com o Papa João Paulo II na visita chamada Ad Limina Apostolorum, de 13 a 28 de março de 1996, veja que eu estou te dando os dados bem objetivos. O Papa João Paulo II disse assim: recordo, falando para os bispos do Brasil, hein? Da Regional Sul 1 da CNBB. Recordo igualmente as palavras do meu predecessor, Leão XIII, quando ensina que, abre aspas, nem a justiça, nem o bem comum consentem danificar alguém ou invadir a sua propriedade sob nenhum pretexto. Paulo II cita na Rerum Novarum, número 55, eu vou repetir. Ele fala assim, né? Nem a justiça, nem o bem comum consentem danificar alguém ou invadir a sua propriedade sob nenhum pretexto. Sob nenhum pretexto. E nós vemos, às vezes, meus irmãos, padres incentivando invadir propriedades, colocar fogo nas propriedades, matar animais. Que isso? Isso é fora da lei. O Papa João Paulo está dizendo aqui, sob nenhum pretexto. Ele fala: a igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupações de terras.
quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. Vou repetir para você, Papa João Paulo II falando, a Igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões, pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. E a gente vê, infelizmente, às vezes, gente da Igreja, do clero, apoiando essas coisas. Ora, peraí, o Papa João Paulo II falou claro. Vou colocar outra citação. No discurso que ele fez no dia 26 de novembro de 2002, aos bispos do Brasil, ele voltou a dizer o seguinte, você tem essas citações aí no site do Vaticano. Ele diz assim, abre aspas, para alcançar a justiça social, se requer muito mais do que a simples aplicação de esquemas ideológicos originados pela luta de classes, como, por exemplo, invasão de terras. Já reprovada na minha viagem pastoral em 1991, e de edifícios públicos e privados, ou, por não citar outros, a adoção de medidas técnicas extremas que podem ter consequências bem mais graves do que a injustiça do que pretendiam resolver. Então, o Papa João Paulo II condenou radicalmente invasão de terra, invasão de prédio, invasão de propriedade, né? Quando a gente vê na televisão, às vezes, essas invasões, destruindo as propriedades, às vezes centros de pesquisa, quebrando tudo, botando fogo em tudo, destruindo... não tem cabimento. Né? Ele coloca aqui, da encíclica do Papa João Paulo II, há centésimos anos, né? Ele coloca aqui o seguinte, lá no número 38, 39, o Papa João Paulo II coloca o seguinte, para remediar este mal, abre parênteses, a injusta distribuição das riquezas e a miséria dos proletários. Os socialistas excitam nos pobres o ódio contra os ricos e defendem que a propriedade privada deve ser abolida e os bens de cada um tornarem-se em comum a todos. Mas esta teoria, além de não resolver a questão, acaba por prejudicar os próprios operários. E é até injusta por muitos motivos, já que vai contra os direitos dos legítimos proprietários. Falseia as funções do Estado e subverte toda a ordem social. Vira anarquia. Não se poderia indicar melhor os males derivados da instauração desse tipo de socialismo como sistema de Estado. Aquele tomaria o nome de socialismo real. Bem, se você quiser conferir, você pega aí a encíclica do Papa João Paulo II, centésimos anos, né? Pega aí no número 38, no número 39. Então, é muito claro, meus irmãos, a caridade que a Igreja ensina não é uma caridade que envolve luta de classe, não é uma caridade que envolve violência, invasão de terra, não. Sabe, eu vou colocar aqui daqui a pouco o que a Igreja propõe, né, em termos de justiça social, em termos de doutrina social. Né? O Papa Bento XVI, ele neste livro, que ele é chamado de A Fé em Crise, né? Esse livro aqui, que é uma reflexão que foi feita, uma entrevista, né, de um jornalista famoso italiano, Vittorio Messori, né, com o cardeal Ratzinger, quando ele ainda não era papa, né? E nesse livro aqui, ele coloca todo o perigo, né? Quando ele fala, por exemplo, eu vos explico o que é a teologia da libertação, marxista, uma teologia da libertação que quer fazer a libertação dos pobres, a caridade, mas usando da violência, usando da luta de classe, ou seja, usando do viés marxista. Né? O Bento XVI condenou radicalmente João Paulo II e os outros papas todos. Né? É muito claro. Mas eu queria agora conversar um pouco sobre o seguinte, né? O que a Igreja fala em termos de doutrina social da Igreja? O que nós precisamos considerar? O Catecismo da Igreja, no capítulo 7, quando analisa o 7º mandamento, não roubar, ele traz um resumo do que é a doutrina social da Igreja. Eu quero usar isso aqui
para falar com você um pouco, para você entender. Isso foi resumido também nesse livrinho que eu disse aqui, o que é a doutrina social da igreja, que eu publiquei pela nossa editora Cleófas. Ok? Quem quiser ter contato com a editora, esse livro, é só entrar em loja.cleofas.com.br, você encontra aí essas coisas. Bom, doutrina social da igreja. No parágrafo 2419 até o parágrafo 2425, se você quiser ter um resumo do que a igreja recomenda para que haja justiça no mundo, sem violência, sem derramamento de sangue, sem luta de classe, sem marxismo, sem comunismo, sem nada disso, leia Catecismo da Igreja, do parágrafo 2419 até 2425. É uma página só que eu quero ler para você aqui e dar uma reflexão muito importante. O que a igreja nos recomenda? Nesses 2000 anos de sabedoria, com todas as mais de 10 encíclicas sobre doutrina social da igreja, como eu disse, desde a Rerum Novarum, lá de 1900 mais ou menos até hoje, né? Então, ele começa dizendo assim, parágrafo 2419, a revelação cristã leva a uma compreensão mais profunda das leis da vida social. A igreja recebe do evangelho a revelação plena da verdade do homem. Quando ela cumpre sua missão de anunciar o evangelho, testemunha ao homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes a exigência da justiça e da paz de acordo com a sabedoria divina. Ou seja, usando o evangelho, a igreja olha a dignidade do homem e quer para ele uma justiça social, uma vida em paz. Aí o parágrafo seguinte diz assim, a igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A igreja não se confunde com o Estado, né? A igreja se preocupa com aspectos temporais do bem comum, em razão da sua ordenação ao sumo bem, né? Nosso fim último. Aí ele coloca aqui assim, a doutrina social da igreja se desenvolveu no século XIX, por ocasião do encontro do evangelho com a sociedade industrial moderna. Quando começou a Revolução Industrial, havia muita injustiça na Inglaterra, porque os pobres vinham do campo para a cidade na Inglaterra, e na Revolução Industrial, e trabalhavam 14, 15 horas, recebendo um trabalho de fome, moravam muito mal naqueles verdadeiras favelas, né? Então, surgiu aí o marxismo-comunismo, que resolveu o problema. Em 1917, na Rússia, houve a Revolução Bolchevista. A igreja, então, com o Papa Leão XIII, começou com a Rerum Novarum, né? E foi o Papa quem propôs os sindicatos, inclusive, na igreja, para resolver o problema, dentro do diálogo de patrões com empregados. Ok? Bom, aqui diz o catecismo o seguinte, né? O ensinamento social da igreja abrange um corpo de doutrina que se articula à medida que a igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com assistência do Espírito Santo. A doutrina social da igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo e orienta para a ação, né? Aí ele coloca aqui algumas coisas, né? Todo o sistema segundo o qual as relações sociais seriam, né, inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa e dos seus atos. Quer dizer, não pode a vida de um país ser baseada somente no fator econômico. Não, tem que haver um fator social, né? Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. A doutrina social da igreja aceita o lucro, que o empresário tenha o lucro, que produza mais, que aumente a sua renda e use o lucro para aumentar o número de empregos. Claro, tão importante melhorar a situação até de salário dos empregados e outros benefícios, como tantas empresas hoje dão, plano de saúde, assistência médica, bolsa de alimentação, né? Bolsa de transportes e outras coisas mais, né? A igreja não é contra o lucro. A igreja é contra aqueles que só pensam no lucro e explora, tira o sangue
né, dos trabalhadores. Tá? É isso que é importante. Ele diz aqui, o apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. É o que São Paulo fala na carta a Timóteo. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é o dinheiro, não, é o amor ao dinheiro. Todo mundo tem que ter dinheiro, toda a sociedade. Agora, o apego desenfreado ao dinheiro, a ganância, que faz a pessoa explorar os outros, poluir a terra, poluir o ar, poluir, não sei, o solo, por causa de dinheiro, desmatar tudo. Aí não. Então, a igreja coloca bem claro, né, essa questão. Diz aqui, ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. A ganância, né? Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas particulares e dos grupos à organização coletiva da produção é contrária à dignidade do homem. Aqui ele está atacando o socialismo, que é estatizante, que coloca tudo na mão do Estado. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais do que meros meios que têm em vista o lucro escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não poder servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Né? E aqui, o parágrafo 2425 diz assim, né? A igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias, como houve na Rússia, como há em Cuba, como lá na Coreia do Norte, etc., né? E ateias associadas, nos tempos modernos, ao comunismo ou ao socialismo. Veja, está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2425. Não estou citando nada da minha cabecinha. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas, nos tempos modernos, ao comunismo e ao socialismo. Eles têm rejeitado. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então, você vê, a igreja rejeita, de um lado, o capitalismo selvagem, que só pensa no lucro, e rejeita, do outro lado, o comunismo, o socialismo, que é estatizante, coloca tudo na mão do Estado, tira a liberdade das pessoas e faz das pessoas apenas um dente de uma engrenagem estatal. A regulamentação da economia exclusivamente através do planejamento centralizado perverte na base os vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. Então, é esse capitalismo selvagem que também só quer o mercado. Eles dizem, não, o mercado é bom, mas não pode ser só isso, tem que ser regulado pela caridade, tá certo? Pois há necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso preconizar uma regulamentação racional do mercado e das atividades econômicas de acordo com uma justa hierarquia de valores em vista do bem comum. Bom, meus irmãos e amigos, a igreja se baseia primeiro numa coisa, a dignidade humana, né? O bem comum. Toda doutrina social é baseada numa palavra, o bem comum. Né? Mas esse bem comum não pode ser atingido de qualquer jeito. Né? A experiência que foi feita na Rússia por mais de 70 anos mostrou que é um fracasso. Querer adotar o socialismo, o comunismo. Né? Quem já leu, por exemplo, o livro Negro do Comunismo, de Stephen Courtois, um livro de 1.500 páginas, ele fala em 100 milhões de mortos. Né? Na Rússia, o seu Stalin, o seu Lenin, quiseram implantar um comunismo, um socialismo a ferro e fogo, eles falam em 100 milhões de mortos. Na Rússia, na China, no Laos, no Camboja, no Vietnã, em Cuba. Em Cuba, o seu Fidel Castro colocou mais de 50 mil pessoas no paredão e fuzilou. São dados históricos que estão escritos nesse livro, o Livro Negro do Comunismo. Então, meus irmãos, a caridade da igreja, volto aqui, qual é a caridade da igreja? É a caridade da Madre Teresa de Calcutá. Uma caridade que não fechava os olhos para a imoralidade.
Eu vejo muitas vezes gente pregando a caridade, tal, mas fecha os olhos para a questão do aborto, a questão da ideologia de gênero, a questão da eutanásia, a questão da prostituição. Parece que passa por cima disso. Para fazer a caridade, esquece esse lado aí. Não. Madre Teresa de Calcutá batia pesado contra o aborto. Pesadíssimo nos discursos delas. Madre Teresa de Calcutá batia pesado contra, né, todo tipo de pecado, o controle drástico da natalidade. Sabe, meus irmãos, a luta pelos pobres não pode fazer a gente fechar os olhos para as questões morais, não. E eu noto isso. De vez em quando eu noto, né, que se faz uma apologia do pobre, mas não se fala nada da imoralidade. Não pode, de jeito nenhum. Opa, o evangelho tem que ser pregado num todo, não é? Porque senão a gente falsifica o evangelho, falsifica o reino de Deus. Então, primemos pela caridade da igreja. A caridade que é nós ajudarmos aquele pobre que precisa, aquela família que precisa, criando instituições como a igreja sempre criou, né? De sanatórios, de hospitais, né? Essa é a verdadeira caridade. Essa caridade é uma caridade que não gera violência, não gera conflito, não gera morte, pelo contrário, só gera paz, só gera alegria. Bem, é isso que eu tinha mais ou menos hoje para nós conversarmos. Tem muito mais coisas que você pode estudar sobre isso. Tem um compêndio, né, de doutrina social da igreja. Aqui eu fiz apenas uma passagem rápida, no catecismo da igreja tem alguma coisa, né? E o importante é isso, meus irmãos, né? A caridade cristã, que não é filantropia. Vejam bem, eu queria distinguir bem para você aqui a diferença entre filantropia e caridade. Filantropia, qualquer um pode fazer, inclusive um ateu pode fazer filantropia. É ter pena, ter dó de alguém que está sofrendo e ajudar, beleza. Isso é muito bom, é muito bonito. Mas a caridade é algo mais. Qual é a diferença da caridade para a filantropia? A caridade cristã é que você vê no outro o próprio Cristo que sofre. Essa é a diferença, né? Tudo o que fizerdes ao menor desses meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, o cristão, quando faz a caridade, ele não faz só por um amor humano. Não, é um amor humano, mas também um amor divino. Porque ele vê ali no pobre o Cristo que chora, o Cristo que morre, o Cristo que passa fome, o Cristo que está doente, né? É aquela Mateus 25, Jesus diz, né? Tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Né? Cristo se identifica com o sofredor. Então, quando a caridade cristã é esta caridade. Atende o sofredor, atende aquele que está necessitado, porque o Cristo sofre ali com ele. É algo transcendente, meus irmãos. É algo maravilhoso. A caridade tem que ser feita, mas não pode ser feita de qualquer jeito. Não pode ser feita. Nós não podemos lançar mão, né, de meios violentos do que aconteceu, né, com o marxismo, com o socialismo, que não é a receita que a igreja nos oferece. Muito bem, um grande abraço a vocês todos, tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe e nos ajude a termos um coração misericordioso, né? A nossa conversão, meus irmãos, passa pelo bolso. Se a nossa conversão não chegar num bolso que ajuda os pobres, né, a nossa conversão ainda não se completou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do